Se você ainda tem dúvida, tem alguma dificuldade em operações com conjuntos dentro da disciplina de raciocínio lógico matemático, fique tranquilo. Nós vamos resolver agora algumas questões sobre esse assunto focadas no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, questões da banca Instituto AOCP. Então você, depois desse vídeo, terá totais condições de gabaritar as questões de conjuntos dentro da sua prova de raciocínio lógico matemático. Antes de mais nada, eu quero que você compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva no canal, que eu sempre trago conteúdos sobre raciocínio lógico matemático para te ajudar nessa jornada até a sua aprovação. Então, o que são então essas operações com conjuntos? Vamos revisar alguns pontos que são importantes. São aquelas questões que aparecem da seguinte maneira: eu tenho um total de pessoas, por exemplo, pessoas que estão num determinado churrasco, e dentro dessas pessoas, dentro desse grupo, eu tenho um grupo que aqui são as pessoas que estão de camisa verde, tenho um grupo de pessoas que estão de bermuda branca e tenho uma interseção entre esses dois conjuntos, que são aquelas pessoas que estão de camisa verde e bermuda branca. Eu também posso ter algumas pessoas nesse churrasco que não estão nem com camisa verde, nem com bermuda branca. E aí eu posso te pedir qualquer situação aqui dentro. Qual é o número de pessoas que estão de bermuda verde e camisa branca? Qual é o total de pessoas que estão nesse churrasco? Qual é a quantidade de pessoas que não estão com camisa verde nem com bermuda branca? Então eu posso brincar com você aqui dentro desse diagrama, dentro dessa situação. E eu posso contextualizar isso de qualquer maneira. Eu posso trazer para uma realidade, por exemplo, do sistema prisional, posso contextualizar isso com o número de celas, que inclusive foi uma questão que o Instituto OCP criou para o concurso da Polícia Penal do Paraná. Então eu posso brincar aqui com diferentes contextos. Eu quero, antes de mais nada, revisar com você o diagrama de Venn. E por que o diagrama, Heitor? Porque é a maneira mais rápida, mais visual de se entender essas operações com conjuntos e de se resolver também. Eu prefiro basicamente o diagrama porque ele permite essa questão visual, então eu consigo entender cada um desses valores. Heitor, consigo resolver por meio de fórmula os exercícios? Sim, consegue sim, beleza? Mas com dois conjuntos eu sempre resolvo pelo diagrama, beleza? Importante ressaltar esse detalhe aqui, eu vou trabalhar com você questões com dois conjuntos, beleza? E numa próxima oportunidade eu vou trabalhar com você questões com três conjuntos, apesar de que o método de resolução muda muito pouco, beleza? Então, quando eu estou falando desse diagrama de Venn, eu estou falando de que, basicamente? Pense assim comigo. Vamos trocar e vamos contextualizar aqui, trazer um outro contexto, né? Primeiro a parte mais técnica. Eu tenho aqui um conjunto universo, beleza? Eu tenho aqui um conjunto universo da minha situação. Beleza. Dentro desse meu conjunto universo, para os nossos exemplos, eu tenho aqui um conjunto A e tenho um conjunto B. Tudo bem? Um conjunto A e um conjunto B. Isso aqui é uma breve revisão. Tudo jóia? Então aqui, veja, eu tenho o total de elementos, uma vez que o total é o quê? A soma de todas as partes. Ora, quando eu somo todas as partes desse meu diagrama, obviamente, eu encontro o total. Aqui eu tenho, como eu disse, o meu conjunto A e aqui o meu conjunto B. Agora vem a parte importante, a parte de identificar o que cada parte do meu diagrama representa, uma vez que eu vou sempre trabalhar o enunciado e vou interpretar ele de acordo com o meu diagrama, beleza? Então vamos lá, vamos começar pela parte mais fácil, essa parte central. Eu tenho o que aqui? A interseção entre os meus dois conjuntos. Interseção entre os meus dois conjuntos, ou seja, são aqueles elementos que estão
ao mesmo tempo dentro do conjunto A e dentro do meu conjunto B. Agora, de amarelo, beleza? Eu tenho o que aqui? Aqueles elementos que estão presentes apenas em A. Apenas em A. Ou seja, no meu exemplo do churrasco, são aquelas pessoas que estão apenas de camisa verde, elas não estão com blusa, com bermuda branca, beleza? Essas pessoas estão presentes apenas no meu conjunto A. Agora, vou colocar aqui de azul. O que são essas pessoas de azul? Ora, são aquelas que estão apenas em B. Somente em B, unicamente em B, exclusivamente em B. Qualquer ideia que restrinja essa situação, beleza? E, por fim, aqui de rosa, eu tenho o quê? São aqueles elementos que fazem parte do meu conjunto universo, ou seja, do total de elementos, porém, eles não estão nem em A, vou colocar aqui, né? Não A e não B. Ou seja, não estão em A nem em B. Por mais que eles estejam dentro do meu conjunto total. De novo, trazendo para o nosso exemplo do churrasco, são as pessoas que não estão com camisa verde e bermuda branca, por exemplo. A pessoa está de camisa amarela e uma bermuda preta, beleza? Mas mesmo assim elas estão no meu churrasco. Alguns pontos que são relevantes aqui, principalmente para fins de interpretação do exercício. Como eu já disse, o primeiro é o seguinte: quando eu somo todas as partes do meu diagrama, ora, quem eu encontro? O total. Beleza? Uma vez que eu somo todas as partes do meu diagrama, eu encontro o total. Então aqui eu tenho uma igualdade. Se eu somo isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu tenho que igualar ao total. Beleza? Então eu consigo aqui uma igualdade matemática que me ajudará a encontrar um valor específico. Outro ponto que gera uma dúvida muito grande, preste atenção aqui comigo. Quando eu falo que eu tenho, por exemplo, 50 pessoas no meu conjunto A. Ora, 50 pessoas eu estou considerando isso aqui tudo, inclusive a minha interseção. Eu tenho, por exemplo, 50 pessoas em A, beleza? Só que eu viro para você e falo assim, ó, 50 em A. E aí eu viro para você e falo assim, mas eu já tenho 20 na interseção entre A e B. A minha pergunta, que é muito importante, nós vamos resolver isso, utilizar isso muito nas resoluções, é a seguinte: quantas pessoas eu tenho exclusivamente em A? Apenas em A. Eu quero que você pense assim, ora, se eu tenho aqui tudo 50, beleza. A minha parte de verde eu já tenho 20. Ora, se tudo é 50, eu já estou considerando 20, eu tenho que fazer esse desconto. Por isso que eu faço isso aqui, ó, 50 menos 20 igual a 30. Então, tenho 50 pessoas em A, beleza, mas eu tenho 20 na interseção. Ora, com esses 20 na interseção, eu posso concluir que eu tenho 30 apenas, exclusivamente, unicamente em A. Isso é muito relevante, nós vamos utilizar demais esse raciocínio nas nossas questões, beleza? Então vamos lá. Chega de revisão e vamos para as questões. Questão de 2024. Em uma turma de engenharia de software, foi desenvolvido um trabalho entre os 50 alunos, em que todos o fizeram usando o tipo de linguagem 1, o tipo de linguagem 2 ou ainda os dois tipos de linguagens ao mesmo tempo, nossa interseção. Sabendo que 32 alunos usaram o tipo de linguagem 1 e 37 o tipo de linguagem 2, quantos alunos utilizaram os dois tipos de linguagem em seus trabalhos? Tranquilo, né?
diagrama vem aqui da mesma forma como nós fizemos. Grupo A, o grupo B. E aí você vem nomeando agora, olha, eu tenho uma turma, um trabalho com 50 alunos, ou seja, esse é o meu total, 50 alunos, beleza? 50 alunos. Agora, aqui é o meu grupo 1 e aqui é o meu grupo com linguagem 2, beleza? Eu não sei, eu quero justamente o quê? Saber quantos utilizaram os dois tipos de linguagem. Então, esse aqui será o meu valor X, beleza? Em relação ao grupo 1, ao tipo de linguagem 1, quantos utilizaram? 32. E aí, aquele raciocínio que eu acabei de ver com você, olha, 32 utilizaram tudo. Beleza, só que eu já estou considerando o X. Ora, então, essa parte do diagrama é 32 menos x. Faça uma continha básica para mim. 32 menos x mais x. Isso aqui é o total daqueles que utilizaram a linguagem 1. Qual é o resultado disso? Menos x com mais x eu corto 32. Os 32 do próprio enunciado. Beleza? Mesmo raciocínio agora para a linguagem 2. Eu tenho 37, mas já considerei x, 37 menos x. Heitor, e aqui do lado de fora, quanto eu tenho? A questão foi bem clara, bem sutil também, né? Falou assim, ó, foi desenvolvido um trabalho entre 50 alunos em que todos o fizeram usando o tipo de linguagem 1, o tipo 2 ou ainda os dois tipos de linguagem ao mesmo tempo. Ou seja, aqui fora, 0. Beleza? Deixa eu desmanchar essa interrogação. Aqui, 0. Agora ficou fácil. 32 menos x mais x da interseção. 37 menos x, tudo isso igual ao meu total. Aquele raciocínio que eu trabalhei com você, que a soma de cada uma das partes é igual ao total. Agora eu encontro o meu valor de x. Menos x com mais x. 32 com 37, 69. O 50 está positivo do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo agora. Igual a x. 19 igual a x, gabarito aí, na nossa letra D, portanto. Beleza? Segunda questão agora. Segunda questão, fala assim. Um grupo de servidores da ADEMA foi convocado para um treinamento de um novo equipamento de aferição de pressão. O treinamento ocorrerá em 2 dias. Sabe-se que 23 foram convocados para o primeiro dia de treinamento, 31 convocados para somente um dia de treinamento. Aqui a questão não falou qual dia de treinamento, ela falou que foi somente para um dia. Considerando que para os 2 dias, no total, foram convocados 41 servidores e alguns foram convocados para os 2 dias, assinale a alternativa que apresenta o número de servidores que foram convocados para o segundo dia de treinamento. Vamos pensar, é uma questão que traz algumas alterações em relação à interpretação, mas não muda nada para a gente quando a gente desenha o nosso diagrama e a gente consegue visualizar com mais calma, beleza? Então, aqui é o meu primeiro dia, aqui o meu segundo dia, o total 41 servidores. Beleza, agora a gente trabalha a interpretação. Vamos lá. A gente tem aqui a interseção? Não, nós não temos a interseção por enquanto, beleza? Mas veja só, aqui então a minha interseção é x, beleza? Eu não sei qual é esse valor, tranquilo. Aqui, eu quero descobrir o segundo dia. Eu quero descobrir quantas pessoas foram convocadas no segundo dia, então eu vou colocar y. Poxa, Heitor, antes a gente estava trabalhando só com x, agora com y, uma questão que a banca trouxe, a gente precisa entendê-la. Tudo bem? Em relação ao primeiro dia, olha, eu tenho 23, mas eu estou considerando já o valor de x. Então, aqui, 23 menos x.
Então, e esse 31? Eu vou fazer o que com esse 31? Pensa assim comigo. A gente vai organizar as nossas contas agora. A gente pode fazer de algumas maneiras, né? Se eu somo cada uma das partes do meu diagrama, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o total de servidores, não é? Então vamos lá, ó, vou escrever aqui em cima. 23 menos x mais y igual a 41. Então, por que você não descontou y menos x? Porque eu já não tenho esse valor, beleza? Então, o valor que eu encontrar aqui vai ser justamente o quê? O número de pessoas que estão convocadas para o segundo dia de treinamento, beleza? Então, aqui eu posso x com x? Posso. Opa, beleza. Sobrou quem? Y igual a 41 menos 23. 41 menos 23. Então aqui eu tenho o quê? Resultado 18, não é? 18. Aí você vem aqui na letra A e erra. Putz, por que erra? Ora, veja só, nós encontramos que y é 18. Lembra lá comigo, lá do início. Opa, nós pulamos uma questão e depois a gente volta. Lembra lá do início que aqui é o número de pessoas que estão apenas em B, mais B eu considero tudo isso. Então eu ainda tenho que somar a minha interseção. Então eu tenho que descobrir ainda o meu valor de x. Eu só encontrei por enquanto meu valor de y. Tá, mas como é que eu vou encontrar isso? Agora vem o 31. Ora, 31 são aqueles convocados para somente um dia de treinamento. Ou seja, são essas pessoas, somente o primeiro dia de treinamento, mais essas pessoas. Beleza? Mais essas pessoas. Então vamos pensar, ó. 23 menos x mais 18, que a gente encontrou aqui, tudo isso tem que ser igual a 31. Beleza. Números para um lado, letras para o outro. Então eu vou colocar o x lá do lado direito da igualdade. Beleza? Do lado de cá eu tenho 23 mais 18. Eu vou ter 41. 41 menos 31. Resultado: x igual a 10. X igual a 10. Ora, se eu já tenho 18 aqui e tenho 10 aqui, o número de pessoas que participaram do segundo dia de treinamento é igual a 10 mais 18. 28. Gabarito na letra E, portanto. Beleza? É só colocar no diagrama, que aí você vai utilizando aqueles raciocínios que a gente revisou lá atrás, que as coisas vão saindo, os números vão sendo encontrados, beleza? Vamos voltar lá nessa primeira questão que a gente pulou. Em um grupo de 34 servidores de um determinado departamento da UFTM, há quem possua formação em farmácia, há quem tenha formação em química e há quem possua as duas formações. Não havendo outra possibilidade. O que ele está falando? Que quem está do lado de fora ali é zero, né? É zero. Sabendo que há 21 pessoas que possuem formação em farmácia e 26 pessoas com formação em química, assinale a alternativa que apresenta o número de servidores desse grupo que possuem as duas formações. Igual esse tipo de questão aqui, ó. Igual essa questão, tá bom? Então vamos lá, olha. Nosso diagrama. Aqui nós temos um grupo que são aqueles de farmácia, um segundo grupo que são aqueles de química. E a interseção entre os dois conjuntos eu tenho a formação dos dois. Quantos servidores? É o total, 34. Beleza? Aqui, farmácia e aqui, química.
beleza? Farmácia e química. Eu não sei a interseção, para mim é x, então, nesse caso. Nós vimos que aqui é zero. Por que zero, Heitor? Não havendo outra possibilidade de formação. Então, entre esses 34 servidores, não há outra possibilidade. Ou eles fizeram farmácia, ou eles fizeram química, ou eles fizeram os dois cursos. Beleza? Em relação à farmácia, 21 pessoas. Lembre-se, 21 pessoas é isso aqui tudo. Beleza? Só que eu já tenho x, então 21 menos x. Em relação à química, 26, mesmo raciocínio, 26 menos x. Quando eu somo todas as partes do meu diagrama, 21 menos x, mais x da interseção, mais 26 menos x, igual ao total, 34 servidores, pronto, ficou fácil. Menos x com mais x, 21 com 26 é 47. 47. Esse 34 eu vou trazer agora para o lado esquerdo com o sinal contrário, ou seja, negativo. E o menos x eu jogo para o lado de lá. Beleza? Portanto, resultado 13, gabarito aí. Na letra D, a nossa primeira questão. Beleza? Agora, lá na frente de novo. Questão de 2024. Foi feito um levantamento entre os profissionais da área de jornalismo que pleiteavam uma vaga no concurso público para analista da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse levantamento, constatou-se que dos 450 candidatos, 280 falavam inglês fluente, 140 italiano fluente. Considerando que 80 não falavam fluentemente nem inglês nem italiano, então, quantos falam as duas línguas com fluência? Poxa, essa questão agora trouxe esse dado para a gente, dessas pessoas que não estão nem no grupo A, nem no grupo B. Um pouquinho diferente do que a banca vinha abordando, beleza? Então, nós temos aqui um grupo A e um grupo B. Total de servidores, ou nesse caso de candidatos, 450, né? 450. E aí ele fala assim, olha, 80 não falavam fluentemente nem inglês nem italiano. Então 80 estão aqui, ó. Esses são os que falam inglês e esses os que falam italiano. Eu quero descobrir aqueles que falam as duas línguas. Então eu quero descobrir o quê? Justamente a minha interseção. Aqui para mim, x. Aqueles que falam inglês, eu tenho 280. Raciocínio que a gente já viu algumas vezes. 280 é tudo. Então, 280 menos x, porque eu já estou considerando esse x. Aqui só um ponto de atenção. Ah, então sempre será dessa forma? Não. A questão pode trazer para você o seguinte, olha. 280 falavam apenas inglês. Exclusivamente inglês. Unicamente inglês. Ora, se ela já trouxe essa informação, nesse exemplo hipotético, eu não faço esse desconto aqui de x. Eu não faço esse desconto aqui de x. Beleza? Então, 280 menos x aqui nesse caso. Porque a questão não trouxe essa restrição. Beleza? Em relação àqueles que falam italiano, 140 menos x. Ora, agora eu somo cada uma das partes. 280 menos x, mais x da interseção, mais 140 menos x. Nesse caso, não posso me esquecer desses 80. Tudo isso é igual a 450. Menos x com mais x eu corto. Agora eu vou fazer com os números, né? Eu tenho aí 280 mais 140. Então eu tenho 380 mais 40, 420. Com 80, 500. Certo? 500. Menos os 450, que vem, esse valor vem para o lado esquerdo da igualdade com um sinal contrário. Tudo isso é igual a x. Portanto, 50 é igual a x. Nós temos aí gabarito na letra B. Tudo bem? Aí, cria um outro exemplo hipotético aí para mim, rapidinho.
quantas são as pessoas que falam exclusivamente inglês? Apenas inglês. Aí eu venho aqui e faço 280 menos x, 280 menos 50, 230. Ou seja, 230 é o número de pessoas que falam apenas inglês com fluência. E italiano, 140 menos 50. Beleza? Nossa última questão aí. Prefeitura de Uberaba. Após um mês de anotações, Juliana constatou que entre os seus pacientes, 88 tinham cárie em estágio avançado, 85 não apresentavam sinais de desgaste por bruxismo, 77 tinham tanto cárie em estágio avançado quanto sinais de desgaste por bruxismo e 45 apresentavam sinais de cárie em estágio avançado ou sinais de desgaste por bruxismo, mas não ambos. Quantos pacientes não tinham cárie em estágio avançado? Questãozinha muito boa que demanda uma interpretação bem calma, bem tranquila da gente, mas nada diferente do que a gente veio trabalhando até aqui. Se você entendeu muito bem aquela revisão inicial que eu fiz do diagrama, tudo fica mais tranquilo agora. Então aqui eu tenho as cáries, depois eu tenho aqueles que têm bruxismo. E eu tenho o total de pacientes, né? Beleza. Agora a gente vai avaliar de novo, dado por dado. Então, o Juliano constatou o seguinte: entre os seus pacientes, 88 tinham cárie em estágio avançado. Opa, 88 é isso aqui tudo. Eu não sei se ele me deu a interseção ainda ou se eu vou buscar isso aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar sem nada. 85 não apresentavam sinais por bruxismo. Então, eu tenho isso aqui, que são aqueles que apresentaram bruxismo. 85 representa o quê? Isso aqui, tudo do lado de fora, beleza? Porque são aqueles que não apresentavam sinais por bruxismo, beleza? 77 tinham tanto cárie em estágio avançado quanto sinais de desgaste por bruxismo. Opa, aqui é a interseção. Então aqui ficou fácil para mim. Eu já posso escrever esse valor. Aí, por que você não escreveu o 85? Porque eu não sei onde estão os 85 exatamente. Eu posso ter uma parte aqui, posso ter uma parte aqui. Quantos? Não sei. Ora, se eu não sei, eu entendo que em algum momento a banca vai me entregar uma condição de encontrar esses valores específicos, beleza? E aí ele segue, olha, 45, isso, quantos sinais de desgaste por bruxismo? E 45 apresentavam sinais de cárie em estágio avançado ou sinais de desgaste por bruxismo. Então veja, um ou outro, ou apresentavam sinais de cárie ou sinais por bruxismo. Apresentavam isso ou isso, mas não os dois, beleza? Apresentavam um ou outro, mas não os dois. Então vamos começar a escrever isso. Ó. Então, x mais y é igual a 45. Beleza? X mais y é igual a 45. São aqueles que apresentavam sinais de cárie ou sinais de desgaste por bruxismo. Beleza. Vamos lá na primeira informação. Ó. 88 tinham cárie em estágio avançado. Portanto, são esses aqui. Ó. 88. Opa, eu já tenho esse 77, então ficou fácil. X mais 77 é igual a 88. Pronto, encontrei o valor de x. 88 menos 77, que é igual a 11. Ou seja, 11 tinham apenas sinais de cárie. Beleza? Apenas sinais de cárie. Agora eu posso encontrar o valor de y? Posso. Vou voltar aqui nessa primeira igualdade, nessa primeira relação que nós vimos. Se x é 11, 11 mais y é igual a 45. Y é igual a 45 menos 11, que é igual a 34. 34. Beleza. Faltou algum dado? Faltou. 85, ó. 85 não apresentavam sinais de desgaste por bruxismo. Beleza. 85. Só que 85, aqui eu vou colocar como Z, beleza?
são aqueles que não apresentavam sinais por bruxismo. Então você concorda comigo que 85, vou escrever aqui do lado, ó, 85 vai ser o quê? Z, que são aqueles que foram analisados, mas não tem cárie e não tem bruxismo, mais esses aqui, que só tem cárie, então mais X, no caso 11, já vou escrever 11. Então, Z, ou na verdade, 85 menos 11 é igual a Z. Aqui nesse caso, 74 é igual a Z. Então esse meu Z aqui, ó. Aqui eu estou chamando de X, Y, Z só para a gente diferenciar, tá? Na hora da prova você pode chamar do que você quiser, aí desde que você tenha entendimento daquilo que o exercício está colocando e daquilo que significa no seu diagrama, beleza? Aí a pergunta é a seguinte: quantos não tinham cárie em estágio avançado? Opa, aqueles que não têm cárie em estágio avançado são esses aqui, ó, vou colocar de verde. São esses que só têm bruxismo e são esses que não têm bruxismo e também não têm cárie. Então, nesse caso, 34 mais 74. 34 mais 74. 108. 108. Por isso, gabarito aí na letra B. Se tivessem pedido o total, somaria cada uma das partes. Mas veja o seguinte, cada informação denunciada representa uma parte no nosso diagrama. E quando a gente vai organizando tudo isso, nós temos condições de encontrar os valores. Escreva, desenhe o diagrama e escreva, não fique apenas no campo das ideias, beleza? Não fique apenas no campo das ideias. Então é isso, de novo, curta e compartilhe esse vídeo com quem está estudando aí para a Polícia Penal de Minas Gerais, com quem tem dificuldade em operações com conjunto, se inscreva no canal e nos vemos numa próxima. Um abraço.